Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão nossas dicas para se usar adequadamente as preposições em redações de vestibular ou qualquer concurso. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos dar uma série de dicas para o uso adequado das preposições em redações de vestibular ou concurso. Como nós já dissemos em outra videoaula, a preposição é a palavra invariável que liga dois termos dentro de uma oração, criando entre eles uma relação de dependência. Ou seja, são palavras essenciais para a construção de frases e organização de discursos, e a redação de uma prova de concurso ou vestibular não é exceção. Quando você está diante do desafio de escrever uma redação de concurso, está buscando, digamos assim, um resultado impecável, de modo que a escolha da preposição adequada se torna um desafio muito importante. Nós vamos mostrar isso com base em redações do Enem que tiraram nota 1000. Convém lembrar que a escolha da preposição depende muito do contexto da frase, da ideia que se deseja transmitir e, é claro, do estilo de texto que você está escrevendo. Então vamos entender. Segue um quadro. As funções básicas das preposições ou locuções prepositivas são localização no espaço, movimento, tempo, causa, modo, companhia, oposição e finalidade. Vamos primeiramente dar uma dica importante. A melhor preposição é a que serve melhor ao propósito comunicativo. Tendo em vista isso, vamos apresentar algumas preposições que têm a função de localização no espaço. Vejam agora como a preposição em foi usada numa redação da prova mais recente do Enem, que foi premiada com a nota 1000. As mulheres enfrentam diversos desafios para que seu trabalho de cuidado seja reconhecido, gerando graves impactos em suas vidas, como a falta de destaque. Temos aí uma escolha adequada? Sim, de fato. O que está sendo dito é que as mulheres enfrentam desafios para que seu trabalho de cuidado gere impacto no contexto de suas vidas. Então, de fato, a preposição escolhida, no caso em, faz uma localização adequada. A candidata poderia ter escolhido qualquer uma das preposições que nós estamos destacando em vermelho. De modo algum, o sentido seria alterado. Agora vejam um uso adequado da preposição sobre. Em famílias cuja renda não é suficiente para contratar profissionais especializados na assistência de diversos setores sociais, tal tarefa recai sobre as mulheres que compõem o âmbito familiar. O verbo recair, quando tem o sentido de reincidir, exige preposição. Será que essa candidata poderia ter usado a preposição em? Eu diria que sim. Mas aí entra uma regra que você, como candidato, precisa lembrar. A preposição escolhida precisa ser aquela que melhor transmite a relação exata entre as palavras. Então a preposição em não transmitiria uma relação muito adequada, porque se eu disser a tarefa recai nas mulheres, daria um sentido diferente de eu dizer a tarefa recai sobre as mulheres, porque a segunda frase
deixa evidente uma ideia de sobrecarga. Então, pelo menos aparentemente, a candidata escolheu sim a preposição adequada. Agora vejam um uso adequado da preposição dentro de. Será que a candidata poderia ter usado a preposição em? Poderia, mas a preposição que ela escolheu, pelo menos aparentemente, é mais adequada para dar a ideia de algo que está envolvido pelo corpo social. Agora vejam um uso adequado da locução prepositiva fora de, indicando que se tratava de um fato verídico, não de um acontecimento irreal. E no mesmo parágrafo, nós encontramos um uso adequado da preposição entre. Agora vamos apresentar outras funções das preposições. Vejam algumas preposições que indicam movimento. É claro que se nós fôssemos buscar exemplos em redação, essa videoaula ia ficar muito longa. Então, não precisamos fazer isso. Agora vejam algumas preposições que indicam tempo. Reparem que todas essas preposições e locuções prepositivas são usadas para se localizar um fato no tempo. O bom senso deve dizer qual delas é a mais adequada numa redação. Agora vejam algumas locuções prepositivas que indicam causa. Reparem que todas elas sugerem que o que vem antes seja um efeito do que vem depois. Agora vejam algumas preposições que indicam modo, que expressam a maneira como algo é feito ou como um fato acontece. Agora vejam algumas preposições que indicam companhia. Reparem que todas elas sugerem que o termo anterior seja acompanhado do termo que vem depois. Preposições ou locuções prepositivas que indicam oposição expressam uma ideia de adversidade, dizendo que o que vem antes atua contra o que vem depois. Preposições com função de finalidade indicam que o que vem antes aconteceu com a finalidade ou com o objetivo de fazer acontecer o que vem depois. Volto a dizer que se nós fôssemos procurar exemplos de cada uma dessas preposições e locuções prepositivas nas redações premiadas com nota 1000 no vestibular, a aula iria ficar muito longa. Então o candidato precisa ter um bom repertório de leitura e escrita para conhecer o uso adequado de cada uma delas. Vou ainda acrescentar uma coisa. Evite a repetição das preposições. É claro que muitas vezes nós não temos escolha, mas se você repetir muito uma preposição, o texto pode acabar ficando monótono. Bem, a preposição une dois termos dentro de uma oração, está estabelecendo entre esses termos uma relação de dependência. Para sabermos qual a preposição mais adequada numa determinada ocasião, se torna necessário que o hábito de ler e escrever seja uma prática diária. Se o candidato tiver esse hábito, a tendência vai ser cada vez mais ele saber a forma correta de se escrever a redação. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim,
mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.